Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mini curso Terapeuta Analista Corporal. Esta semana você vai aprender, conhecer, descobrir e aprender muitas coisas sobre a análise corporal de uma maneira clara, simples e direta. Então, eu preciso dizer para você que eu espero que você tenha papel e caneta na sua mão, que você possa fazer anotações de tudo aquilo que eu vou te trazer, porque aqui você não precisa saber tudo, você precisa ter vontade de aprender e você precisa anotar tudo aquilo que eu trouxer para você, porque isso vai mudar totalmente a tua percepção, o que você vê, como você enxerga o seu corpo e também o corpo de todas as outras pessoas que estão à sua volta. Esta semana você vai aprender a reconhecer, olhando para o seu corpo e para o corpo das pessoas que estão à sua volta, por que elas têm dores, aonde essas dores estão no corpo e como é que eu vou fazer para isso ser sanado, para isso sarar. Também preciso te dizer que você vai entender que o formato do corpo mostra pra gente qual é a maior dor que essa pessoa tá guardando, e muitas vezes mais de uma no corpo. Também preciso dizer para você que já conhece leitura corporal, que já ouviu falar de alguma coisa de análise, que esta semana, nesses 4 dias do nosso mini curso Terapeuta Analista Corporal, todo o conhecimento que você já tem de leitura corporal, ele vai ampliar muito. Que ao longo dessas 4 aulas, eu quero te trazer muito mais clareza, muito mais conhecimento, de uma maneira muito simples. Você vai entender que qualquer pessoa pode fazer uma análise corporal, porque ela não é algo difícil ou algo complexo como a gente imagina. Também preciso te dizer que se você já é terapeuta, já está formado, já está formada e você está aqui para conhecer, para entender a técnica da análise corporal, você não está só no lugar certo, mas você vai se surpreender enquanto e como a análise corporal ela é capaz de salvar vidas. Porque o diferencial para quem já é terapeuta é que a análise corporal nos coloca no lugar de ver quando o cliente não consegue contar. E você vai entender isso já hoje aqui. Também quero trazer para você que ao longo de toda esta semana, nós vamos ter, começando uma aula, ela vai sempre estar amarrando na outra. Então, que eu espero que você esteja essa semana, nos dias das aulas, num lugar tranquilo, calmo, que você esteja com seu caderno, com a sua caneta para fazer as suas anotações, porque se hoje, no final dessa aula, eu tô te trazendo uma promessa de que você vai sair daqui hoje já vendo coisas que você não conhecia, não sabia, e que hoje você já sai daqui fazendo algumas análises, e imagina o que vai ser ao longo de todo o nosso mini curso. Então, eu quero mostrar para vocês, ao longo de toda essa semana, que toda a estrutura de tudo que eu estudei nas mais de 30 formações vão trazer para você um pedaço pequeno, de verdade, de tudo aquilo que é esse fantástico mundo da análise corporal. Então, o meu nome é Priscila Moreira, eu sou especialista, perita em análise corporal e comportamental, também sou psicanalista, clínica e forense formada, e preciso te dizer que estudei todas as formações de leitura corporal que nós temos aqui no Brasil e também das mais importantes que a gente tem fora do país. Inclusive, estudei num local onde
todas as polícias do mundo mais importantes, FBI, CIA, fazem provas pesadas. Porque entender de maneira mais profunda de análise corporal também é sobre nós entendermos de mentira, nós entendemos, como eu mesma te trouxe, de comportamento. Todas as coisas se unem, todas as coisas se juntam, porque a análise corporal, ela é absolutamente tudo que nós enxergamos. Porém, agora a gente vai olhar para partes da análise corporal de maneira mais direta, para que você possa realmente reconhecer a partir de hoje no seu corpo e no corpo das pessoas que estão na sua volta, não só essas dores que eu quero te trazer, que se apresentam no formato do corpo, mas também por que a gente sente uma dor que a gente não sabe porque tá com ela ali todo dia, vai ver e também não é nada grave. Por que eu sinto aquela dor nas costas? Por que eu sinto aquela dor de cabeça? Por que toda hora tá o meu joelho ali reclamando? Então, nesses 4 dias do mini curso, você também vai compreender por que esse sintoma, que é a dor de cabeça, que é a dor nas costas, ela vem, e se vem do emocional, como é isso? Então, bora conhecer esse admirável mundo novo que é a análise corporal? Muitas pessoas me perguntam, Pri, qualquer pessoa pode se tornar um analista corporal? E eu preciso te dizer que sim, de maneira clara e direta, qualquer pessoa pode se tornar sim um analista corporal. Aqui no Brasil, não é necessário que uma pessoa, para se tornar terapeuta, ela tenha faculdade ou ela passe no vestibular, ela entre numa instituição de ensino superior para que ela possa se tornar terapeuta. Aqui no Brasil, ela precisa apenas de um curso livre. O que significa que, se você quiser fazer uma formação livre em análise corporal comigo, para se tornar um terapeuta especialista nessa área, você não só melhora profundamente, se você já é terapeuta, os teus atendimentos e tem um diferencial que não tem em nenhuma outra área, como você também, se você quer se tornar do zero, se torna um terapeuta já com uma técnica que bate muitas técnicas que tem no mercado. E não estou trazendo para você que as outras técnicas não funcionam ou que elas não servem, mas sim que a leitura corporal, a análise de uma maneira direta, ela acaba trazendo pra gente um poder, uma potência muito grande que você vai entender hoje aqui dentro ainda. Então, como eu acabei de te explicar, você entendeu que nós não precisamos de faculdade para se tornar terapeuta no Brasil. Você já entendeu que, tendo um curso livre de formação profissional, você consegue se tornar terapeuta. Mas agora, o que é realmente que um terapeuta analista corporal faz? Ele analisa o formato do corpo. Se esse corpo ele é longo, se esse corpo é um corpo mais cheinho, mais gordinho, aonde esse corpo está mais cheio, como é que são esses ombros, eles são caídos, eles são rolados para frente, eles são firmes, retos, né? Esses olhos, eles são pequenos, são grandes, são arregalados. Por exemplo, o analista corporal, ele analisa, olhando para o rosto e para o corpo, se a gente tem diferença na lateralidade. Priscila, o que é essa lateralidade, né? É eu olhar o lado esquerdo e o lado direito do rosto e ver se tem diferença nesses lados do rosto. Esta lateralidade vai me mostrar, por exemplo, se esse rosto for muito inchado do lado direito, se esse rosto for muito inchado, como no caso é o meu, que tem uma diferença do lado direito para o lado esquerdo. Se esse rosto tiver
inchado, se esse rosto estiver mais caído, né? Se essa diferença for muito gritante, esse rosto está me mostrando abusos. Pri, esses abusos são sexuais? Eles podem ser sexuais, eles podem ser emocionais, eles podem ser abusos morais. Eu não tenho como afirmar de maneira direta quais são os abusos, mas neste exato momento você acabou de aprender que se você olhar para o rosto de alguém do lado direito e ele estiver mais inchado, o masculino agrediu, feriu. Você está vendo abusos. Se isso acontece do lado esquerdo, você está vendo abusos no feminino. Talvez essa mãe tenha sido mais agressiva, esse pai no masculino tenha sido mais agressivo. Percebe? E vai mostrar isso no rosto. Como também vai mostrar nos olhos, esta lateralidade. Aonde eu vou ver, se o meu olho esquerdo está menor, eu posso ter aqui uma mulher que está, ou um homem que está chateado com alguém do feminino, que está fazendo coisas que essa pessoa não quer mais ver. Eu posso estar me criticando muito, então o meu olho pode estar mais fechado para mostrar o quanto eu não quero enxergar aquilo que eu estou fazendo, quanto eu estou sendo crítica dura comigo mesma. E eu te trouxe um ponto muito pequeno que mostra pra gente de uma maneira muito clara, muito simples. Você acabou de aprender a olhar, a ver se a pessoa tá chateada com alguém do masculino ou do feminino. Se você vê o olho fechado do lado direito, então tá chateada com o marido, com o pai, com o filho, com o trabalho, com o chefe. Se é do masculino, né? Vem do masculino. E se esse olho esquerdo estiver menor, vem do feminino. Aqui tem coisas que eu não quero ver, que mulheres, que talvez a minha esposa, talvez a minha filha, talvez a minha irmã, talvez a minha mãe estão fazendo. Então, nesse exato momento, você aprendeu a analisar, a olhar lateralidade e entender o que a gente vê no masculino e no feminino. Obviamente que nos olhos, nós também vamos olhar que emoção nos passa. Que emoção me passa o olho direito? Que emoção me passa o olho esquerdo? Quando eu olho os dois juntos, isso combina com o sorriso que eu estou vendo? Ou os olhos me passam uma coisa e esse sorriso, ele está fingindo, essa pessoa está fingindo felicidade, porque na verdade ela não está bem. Então, a análise, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. A gente vai olhar para a maneira com que essa pessoa, por exemplo, está sentada, né? Como eu te trouxe inicialmente, o analista corporal, o terapeuta analista corporal, ele vai realmente analisar absolutamente tudo aquilo que esse cliente está trazendo. Quando nós vamos olhar para o cliente, quando nós vamos analisar o cliente, antes do cliente falar, e a gente ouve a queixa do cliente, sim, mas a gente entende o que o corpo dele está contando primeiro, porque o corpo é fofoqueiro, porque o corpo conta tudo que a pessoa está sentindo, que ela está vivendo, e a maioria de nós não aprendeu, não sabe que o nosso corpo, ele fica o tempo todo expressando tudo que está acontecendo à nossa volta. Tudo que nós passamos nos últimos dias, os sintomas que o nosso corpo mostra são sobre o que nós temos vivido. Só que nós não aprendemos a olhar para isso. E é por isso que você está aqui. Para que a gente possa, no final do mini curso, olhar e dizer, nossa, olha o que enorme que é a análise corporal. Quantas coisas a análise corporal pode ver. E tudo que a gente faz na análise corporal é embasado inicialmente em estudos que já têm mais de 100 anos. Já que a análise corporal começa com William Reich, que era braço direito de Freud, lá na psicanálise há 100 anos atrás. E eles ficaram juntos durante 15 anos. Olhando para a história da análise corporal e para os mais de 100 anos de estudos, o nosso olhar, ele inicia por linkar, por juntar, por ver no corpo as dores
principais que todo ser humano tem. Essas dores principais que todo ser humano tem são dores que a gente chama de existenciais. Dores ligadas ao nosso direito de existir. Estas dores são rejeição, abandono, manipulação, que é a dor de se sentir usado, humilhação, troca, traição e exclusão. Essas últimas 3 dores, elas caminham juntas. E eu também preciso dizer para você que ao longo do minicurso você vai entender. Por isso que é de suma importância que você assista todas as aulas, para que você consiga compreender que a aula de hoje vai amarrar na aula de amanhã e vamos continuar, porque o seu conhecimento, ele está sendo estruturado dentro das aulas para que você aprenda de forma linear, o que significa que você vai começar hoje numa espiral e quando chegar o seu conhecimento vai estar infinitamente maior, mais amplo e mais coerente para você conseguir fazer uma análise melhor na última aula. Se nós formos olhar para todas essas dores, dentro da análise corporal, como se sentaria uma pessoa que tem questões com rejeição? Por exemplo, o analista vai ver que uma pessoa que tem questões com rejeição, ela vai sentar, por exemplo, e vai recolher os pés para baixo da cadeira. Ela pode também dobrar os pés e ficar sentada em forma de borboleta, mas os pés dela sempre vão estar recolhidos para cima da cadeira. Ela não gosta de contato com o solo. São pessoas que vivem muito mais no campo mental, pessoas que têm questões com rejeição. Se a pessoa tiver questões com abandono, ela vai se sentar de maneira mais relaxada, mais jogada, mais escarrapachada, aquela coisa de meio que se jogar no sofá, sentar mais deitado. Pessoas com abandono gostam de sentar com mais conforto. Então vão ter essa ideia de sentar se jogando no sofá. Por exemplo, pessoas que têm questões com manipulação vão se sentar com os braços mais esticados, ocupando mais espaço, esse peito mais estufado, mais aberto. Sabe quando você senta com a pessoa e a pessoa coloca os braços assim por cima do sofá? Aqui nós temos uma pessoa com questões com manipulação. Se essa pessoa tem questões com humilhação, ela vai se sentar dando uma sensação de que ela está apertada, de que ela está desconfortável para você. E eu vou te trazer um exemplo simples. Dentro de um atendimento que eu fazia com o cliente online, todas as vezes que esse cliente ia passar por atendimento e ele tinha questões importantes com humilhação, ele poderia ser atendido no quarto dele, ele poderia ser atendido no escritório dele, porque ele tinha escritório em casa também, mas ele gostava de ser atendido dentro do carro. E o atendimento dele era às 11 horas da manhã. Um calor, e ele estava sempre suando dentro do carro, porque ele não gostava de ligar o ar-condicionado, de preocupação que alguém estivesse chegando perto e ouvindo o que ele ia falar nos atendimentos. Pessoas com questões com humilhação têm muito medo de expor aquilo que vão falar. Elas têm medo do que o outro vai pensar sobre o que elas vão falar. Então, quando a gente entende a análise corporal, quando nós somos terapeutas, analistas corporais, a gente já sabe disso, né? Então, eu não vou tentar convencer o meu cliente a ir para o quarto e não passar calor. Porque ele age daquela forma, porque isso é uma proteção dele, para que ele possa realmente abrir aquilo que ele não abriu a vida inteira. Eu quero te dizer que pessoas que têm questões com traição, troca e exclusão, elas vão se sentar como eu tô sentada. Mais retas, mais equilibradas, mais coerentes para falar para você, um pouco mais comedido,
nesse falar, nesse sorriso, um pouco mais elegante. É dessa forma que vai se sentar uma pessoa que tem questões com troca, traição e exclusão. E ao longo do mini curso você vai descobrir da onde vêm essas dores, como elas começam e como tratar essas dores. Como é que essa dor vai agir, que sintoma que essa dor vai trazer. Isso tudo tá aqui dentro do mini curso. Preciso trazer para você também que quando nós entendemos, e você acabou de aprender outra questão sobre a análise corporal, agora você pode analisar as pessoas sentando à sua volta, né? Espero que você tenha feito suas anotações. Que a análise corporal, ela é um instrumento fantástico na nossa vida, que nos torna um instrumento fantástico na vida do outro. E eu não estou dizendo para você de se tornar um instrumento como terapeuta, analista e sentar e atender, mas você se torna um instrumento em qualquer lugar que você estiver. Eu, por exemplo, estava na fila do supermercado para pagar as contas no caixa e uma senhora na minha frente, muito abatida, com um semblante muito triste. A análise do corpo dela me falava de dor, de tristeza, de pesar, de um sofrimento intenso e contínuo, de muito tempo, muito tempo. E eu fui tomada de uma compaixão naquele momento. Deus tocou no meu coração de ir lá e de dar uma palavra para aquela mulher. E eu cheguei e disse para ela assim: eu sei que tem sido difícil, que tem sido pesado. Eu pus a mão Priscila, do nada. Eu cheguei, pus a mão no braço dela e disse para ela: mano, eu sei que tá pesado. Eu sei que tá muito difícil. Mas depois da noite escura, sempre amanhece. Sempre amanhece. Um dia me disseram que era muito importante eu ter uma frase gravada na minha mesa para entender que tudo passa. E essa frase era: isso também passa. E essa mulher, naquele momento, ela me abraçou e ela chorou compulsivamente. E ela disse: você não faz ideia da luta que eu tô enfrentando. E ela fez alguns comentários comigo naquele dia sobre a dor e a tristeza que ela estava enfrentando com um luto realmente. Como que você não vai se apaixonar por algo que muda a vida de quem é tocado por isso? Porque a análise corporal, ela muda a vida de quem é tocado por ela. Mudou a minha. Mudou de mais de 5.000 pessoas no consultório comigo. Sem falar de todos os alunos. Então, o que eu posso realmente dizer para você é que se você estiver na fila do banco, se você estiver no supermercado como eu estava, se você estiver no posto de saúde, você vai ter a condição de ajudar alguém, de ser um instrumento na vida dessa pessoa, para essa pessoa hoje viver mais leve, viver melhor. Eu também quero trazer para você que dentro dessas dores todas, nós vamos ter comportamentos e nós vamos ter também sintomas
que fazem com que a gente compreenda de maneira mais clara todas elas visualmente no corpo. Então, eu quero deixar tudo isso para você mais claro e mais simples, te trazendo agora alguns casos que eu vivi no consultório. E antes de iniciar esses casos, eu preciso dizer para você que se você tem questões com abuso de qualquer tipo, porém, se você tem questões com abuso sexual, eu peço que você respire profundamente. Isso. Porque nós vamos entrar agora em casos relacionados a abuso e, infelizmente, podem conter gatilhos aqui. O primeiro caso que eu quero te trazer, chegou uma moça pra mim com 51 anos, não uma moça, né? Já é uma mulher mais velha, com 51 anos, não uma mulher adulta, que chegou com questões com alcoolismo e obesidade. Essa mulher, quando chegou pra mim com essas questões com alcoolismo e obesidade, ela tinha passado em outros psiquiatras, ela tinha passado em outros terapeutas, não posso precisar pra você, Pri, quantos? Eu sei que ela tinha passado por ali uns 3, 4 psiquiatras, estava tomando medicações, tinha passado por vários nutricionistas, não conseguia entender o motivo pelo qual eu não emagreço. Então, a queixa dela inicial, eu não sei por que eu não consigo parar de beber, já tentei tudo, todos os remédios possíveis, e não sei por que eu não consigo emagrecer. Preciso dizer pra você que o corpo dela, ele mostrava pra mim com bastante clareza dores muito profundas de abandono, que comecem as suas anotações agora sobre este caso. Então, ela me mostrava um corpo mais gordinho, mais cheio. Ela me mostrava ombros bem caídos, a ponto de a gente ter uma corcunda aqui em cima, tá? Uma bola aqui em cima. O que me faz ver, o que me leva a ver, o que me leva a entender que ela estava carregando muito peso, que era muito difícil o que ela estava carregando, que é como se ela carregasse o mundo nas costas. Os olhos dela me mostravam muita tristeza. Ela tinha os olhos bem caídos, com aquela pálpebra bem caída. Ela apresentava uma boca em formato de U ao contrário. Uma boquinha que mostra pra mim o tempo todo tristeza. Assim, essa boquinha que aqui nos cantos vai dar essa sensação de corte, gerando uma boquinha de tristeza, uma boca um pouco mais apertada. Atrás dela, na nádega dela, era como se tivesse dado um tapa nesse bumbum. E os pés dela eram abertos, assim, 10 para as 2, perdão. Também preciso trazer para você que ainda o corpo dela, ele apresentava para mim, além de tudo que eu já te trouxe, ela tinha muita dor no joelho, ela apresentava o joelho direito com muita dor. Ela também tinha questões com fibromialgia. Pri, joelho direito, eu tô criticando muito o masculino, pessoas do masculino. É crítica, inflexibilidade na vida, joelho, tá? E crítica. E esta mulher, ela tava com o casamento quebrado, tinha muitas coisas muito ruins acontecendo na vida dela. Tem uma outra coisa que eu preciso trazer pra você. Quando eu olhei pro rosto dela, eu vi na lateralidade o lado direito enorme, mas muito inchado.
E eu preciso te trazer uma explicação antes de te trazer como foi que eu agi com ela, o que foi que eu falei pra ela. Então, vamos lá. O corpo dela tá me apresentando o abandono quando eu vejo esse rosto, esse corpo mais gordinho, esse rosto mais gordinho, esses olhos pequenininhos, essa bochecha inchada, esses dentes, dentes mais curtos. Ela me apresentava sorrindo, mostrava todos os dentes da boca. Então aqui eu estou te mostrando como ver, como analisar, como enxergar a partir de agora abandono. Óbvio que nós vamos ter outras questões para olhar para abandono, mas aqui eu tô te mostrando abandono. E o que é que esse ombro dela caído, o que é que esse bumbum para dentro, o que é que esse pé desce para as duas, essa pálpebra caída, essa boquinha em formato de U, esse vinco na testa, me mostrando uma tristeza, um pesar nesse olhar, me dizem, eles me falam de humilhação. E aqui você aprendeu mais uma coisa, como analisar humilhação no corpo de uma pessoa. Eu vou ver sempre esses ombros mais caídos, eu vou ver essa pessoa quando ela caminha, ela vai caminhar com as palmas das mãos viradas para trás. Essa pessoa vai caminhar com uma sensação de peso, que você tem a impressão que ela anda assim pesado como um pato. Por que ela anda assim pesado? Porque ela não tem flexibilidade, nem no tornozelo, nem no joelho, nem no quadril. E isso tem a ver com as questões que ela tem com humilhação, que você vai entender mais profundamente na nossa próxima aula. Mas eu preciso trazer para você que antes de nós olharmos para toda a estrutura do que ela trouxe, olhando para a lateralidade, o que a gente viu? Abuso. Se o rosto estava inchado, abuso. Só que antes do abuso, antes de acontecer um abuso, que ela me deixou claro que ninguém descobriu nos atendimentos, nós vamos ter que olhar para o que vem antes do trauma do abuso. Como assim, Pri? Dentro dos meus estudos de análise corporal, e eu já pesquiso, estudo isso já faz um bom tempo, eu preciso te dizer que a traumatização de abuso, ela começa antes. Ela não começa no abuso. Ela começa no abandono indireto. O que é abandono indireto, Pri? É quando a pessoa não dá presença, amor, carinho, olhar para a criança na infância. A dor do abandono é não ter sido nutrido. Muitas vezes não foi nutrido emocionalmente, não recebeu o que eu disse agora, amor, olhar, carinho, atenção, e também não houve nutrição física muitas vezes, alimento. Às vezes houve excesso de nutrição física, mas não houve nutrição emocional. E aí, na vida adulta, eu vou ser a pessoa que vai me alimentar muito, porque eu vou suprir o vazio desse amor que eu não recebi com alimentação. Então agora, você descobriu mais uma coisa importantíssima sobre a gente olhar, por exemplo, obesidade, né? As pessoas que são obesas, as pessoas que estão acima do peso, elas estão sofrendo da dor de abandono e elas se alimentam do amor que elas acreditam que não recebem das pessoas que estão na volta delas, porque foi isso que elas entenderam dentro da dor do abandono. Então, se nós formos ver dessa forma, essa criança não estava se sentindo nem vista, nem amada, nem protegida pelos pais. Por quê? Porque essa moça veio de uma família onde eram 14 filhos. Porque essa moça veio de uma família que os pais eram agricultores e saíam de manhã para ir para a roça, voltavam só no final do dia. Os filhos mais velhos criavam os mais novos.
E os abusos que ela sofreu foram entre os 4 anos de idade até os 12 anos de idade, por tios, por primos. Percebe? E ela nunca, em 51 anos, ela nunca tinha falado dos abusos pra ninguém. E ninguém tinha visto. Então, num dado momento na sessão, ela olhou pra mim e falou assim: Pri, eu vim aqui porque me disseram que talvez você pudesse achar. O que é que... Porque ninguém acha. Aí eu olhei pra ela com muito amor, com muito respeito, com muito carinho e disse: alguma vez você já pôde conversar, contar, falar para alguém sobre os abusos que você já viveu? Ela travou, ficou completamente vermelha, o que me traz, dentro da análise corporal, culpa e vergonha. E ela começou a chorar, ela desabou, e ela começou a chorar copiosamente. E aí ela pôs pra fora todos os abusos que aconteceram desde os 4 anos até os 12. E eu ainda preciso te contar que ela falou pra mãe o que tinha acontecido, porque o padrasto também a machucou. E a mãe disse que a culpa era dela. Então, isto ficou infinitamente mais potente dentro dela. A dor de ter culpa, tá errada, ter sido machucada, não ser defendida, escondida dentro dela. 51 anos matando essa mulher. Aqui ela tava tomando medicamento para fibromialgia, tava tomando medicamento para parar com o alcoolismo, tava bebendo, tava fazendo um monte de dieta louca para emagrecer, sabe assim, tudo atrapalhado, tudo atrapalhado. Na primeira sessão, eu apliquei nela uma ferramenta incrível, maravilhosa, que nós temos dentro da análise corporal, que eu criei depois da minha primeira formação como terapeuta. Aí você vai dizer pra mim, Pri, você criou uma ferramenta? Sim. Eu já fiz mais de 30 formações e eu percebi em muitas delas, inclusive por conta que eu também fui uma pessoa que passei abusos sexuais, né? Fui uma pessoa que passou abusos sexuais na infância, que a minha mãe foi embora quando eu era criança, que passou por espancamento, que passou por um monte de coisas que não são legais. E ao longo da minha vida, casamento destruído, relações difíceis, relação difícil com mãe, aconteceram muitas coisas que eram muito ruins. Eu estava muito cansada da profissão que eu tinha, eu queria algo novo para minha vida, não entendia direito ainda o que eu queria. Na época eu tinha 120 quilos e exatamente como esta mulher, eu não podia ficar bonita. E a gente não consegue entender por que engorda, mas é um sintoma do abuso sexual uma mulher não querer ficar bonita. Por quê? Porque, por exemplo, essa mulher, ela
era, de todos os irmãos, a mais lourinha, a mais bonita das crianças. Ela sempre foi dita como a mais bonita das crianças. E todas as pessoas que machucaram ela dizendo, ai, como é linda. Entende? Essa pessoa, para se proteger, ela vai engordar. Porque o que foi que ela entendeu? Que se ela ficar bonita, as pessoas vão ferir ela. As pessoas vão machucar ela. Então, ela fica feia. Ela se machuca para não ser machucada mais. Isso é uma máscara de proteção que acontece no abandono. Mais uma coisa que você aprendeu hoje. E eu posso te dizer isso categoricamente porque eu cheguei aos 120 quilos, porque eu não podia ficar bonita. Eu tinha medo que as pessoas viessem me machucar novamente. Entende? E eu criei a ferramenta para que a gente possa, em uma única sessão, que foi o que aconteceu com essa mulher, resgatar essa criança dela que estava congelada, retirar ela da dor, fazer ela se defender pela primeira vez de tudo que aconteceu, poder resolver essa questão dela com a própria mãe e essa mulher receber a vida dela de volta. Esta mulher, ela na 8ª sessão já estava 30 quilos mais magra, já não bebia mais. A partir da 2ª sessão, ela pediu para o médico para entrar com diminuir os medicamentos, porque a dor que estava dilacerando ela durante todos esses anos já podia ficar no passado agora. Porque a análise corporal, por conta de uma coisa tão pequena, vê que um lado do rosto tá maior que o outro. Fez essa mulher ter o direito de voltar a se ver, ter o direito de ficar bonita de novo, ter o direito de ter o casamento de novo. O casamento dela tava uma bagunça, porque ela não conseguia se entregar. Como é que uma pessoa vai se entregar com tanta dor, com tantos medos? A análise corporal, ela salva. Porque um resultado desse, eu não tenho como dizer pra você o quanto é gigantesco pra mim, porque os resultados, eles são muito grandes. E eu não tenho como não ficar emocionada com isso, porque eu realmente sou apaixonada pela análise corporal. Ela mudou a minha vida. E ela muda a vida de todas as pessoas que conversam comigo, que chegam para atendimento hoje. E eu não tenho como expressar de verdade o quanto isso é maravilhoso para mim. E também o poder aplicar uma ferramenta que não vai deixar a pessoa muito tempo presa na dor, porque foi isso que me feriu, já que eu também sofri essa questão dos abusos sexuais, passar por técnicas que eu tinha que ficar muito tempo presa, revivendo a dor, e pessoas que têm traumatizações tão severas, tanta dor, não tem por que a gente manter preso ao sofrimento. Então, se nós formos olhar para abandono de forma direta, no corpo dela ele se apresentou dessa forma, a humilhação se apresentou no corpo dela dessa forma, e o abandono estava se apresentando, por exemplo, no meu corpo dessa forma também, de estar bem gordinha, né? E ainda preciso te trazer que a gente engorda inconscientemente para aparecer, para que o outro nos veja, para ficarmos grandes, para sermos vistos, né? Olha pra mim, eu tô aqui, olha como eu tô grande, será que agora você me vê? Né? É inconsciente. Também para chamar atenção, também para mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto nós damos conta, né? Olha, tá pesado, mas eu dou conta, então eu vou engordando para mostrar isso.
E, e isso me lembra de um outro caso de uma moça que chegou pra mim com 19 anos. Marido me procurou junto com ela, estavam bem desesperados na época. Ela já estava 30 dias sem sair de casa, tendo várias crises de pânico por dia. Essa moça tinha ido pro trabalho e ela começava a trabalhar de madrugada, na época no local era tipo primeiro turno, 5 horas da manhã, e ela ia de casa pro trabalho a pé. Ela gostava da caminhada, cidade tranquila. Um belo dia indo pro trabalho ela foi atacada e no momento que o homem ia acontecer a vias de fato, uma moça entendeu o que estava acontecendo, passando na rua, e disse: ai, amiga, estás aí? Porque nós vamos chegar atrasado na fábrica, vamos, deixa o bofe, já arrumou outro bofe, hoje amanhã tu vê ele. Tchau, querido, desculpa. Pegou ela pelo braço e levou embora. Então ela foi salva pelo gongo. Mas ela não conseguia mais sair de casa, porque ele falou muitas coisas no ouvido dela, porque gerou uma traumatização muito severa. O que é que o corpo dela me mostrou quando ela chegou? Porque ela não veio porque foi num lugar e não acharam, porque foi um outro motivo, né? De algo que tinha acontecido recentemente e que agora estava atrapalhando a vida dela. E do marido, que tinha medo, ia para casa várias vezes por dia, porque ele acreditava que quando ela tinha crise de pânico ela podia morrer. Então fica muito pesado, isso fica muito difícil. Quando ela chegou pra mim, a primeira coisa foi que ela não conseguia olhar pra mim. Ela olhava pra baixo e ela olhava pra parede, mas pra mim não. Isso me mostra vergonha, isso me mostra culpa, né? Será que eu fiz alguma coisa errada pra esse homem me atacar? Será que naquele dia eu fui com uma roupa que eu não devia? A mulher vai pensar muitas coisas, né? E ela pegava muito nos braços, espremia muito as mãos. Quando eu pedi para que ela me contasse o fato, começou uma crise de pânico, porque só dela lembrar, ela já entrava em crise. Naquele momento, nós, terapeutas analistas, entramos com uma respiração que a gente usa para acalmar o cliente nesse momento que está acontecendo a crise, que relaxa o nervo vago. O nervo vago é o nervo responsável por colocar o nosso sistema de luta e fuga, que vai gerar a crise de ansiedade e a crise de pânico na pessoa, quieto, calmo. Então, eu corto esta crise antes dela começar. Coloco o meu cliente equilibrado, né? O que significa que eu entro em compensação emocional com o meu cliente, eu deixo ele compensado, eu deixo ele bem. A minha cliente estava bem. Quando ela estava bem, a gente foi começar a tratar essa questão do que tinha acontecido naquele dia. Pri, no corpo dela, tinha mais alguma coisa do abuso? Obviamente que o lado direito do rosto estava muito inchado, o olho direito estava muito pequeno, porque é rápido, o corpo mostra rápido o que aconteceu. Eu acredito que se eu tivesse visto a foto dela já horas seguidas, já estaria daquele estado mesmo. Mas fisicamente falando, ela não me lembrava nada que remetesse a abuso no corpo que eu pudesse reconhecer. O corpo dela me trazia muito abandono. Aquela mulher plus size, linda, com aquele rosto lindo, maravilhoso, querida, toda fofinha para falar, falando com a voz baixa. Ela tinha dentes curtos, separados, mostrava todos os dentes da boca quando sorria, né? Esse olho juntinho, essa bochecha juntinha. Mas ela não conseguia rir com verdade. Mas ela falava e já chorava muito, porque batia o desespero
de lembrar daquilo. E naquela sessão, a gente foi lá e resgatou essa parte dela mais nova, de 30 dias antes que tinha sofrido isso. E ela pôde se defender deste abusador nesta única sessão. E nesta única sessão, essa mulher já saiu sem ter mais as crises de pânico e elas não se repetiram mais. Na segunda sessão, ela já foi pro psiquiatra e começou a diminuir a medicação, que estava tomando medicação há 30 dias, disse que não queria mais aquilo. E na terceira sessão, ela só veio para dizer para mim, Pri, eu voltei a trabalhar. Porque ela não queria sair do lugar que ela trabalhava. Porque ela amava aquele lugar, porque ele fazia bem para ela. E porque não seria justo ela perder algo que ela amava por conta do que o outro fez. E ainda preciso dizer para você que por mais raiva que te gere imaginar a situação de uma pessoa sair de casa para abusar a outra, é que absolutamente todo ser humano, inicialmente, ele tem um desejo positivo. Essa pessoa saiu de casa para sentir prazer. Todo o restante que veio depois disso são as percepções que essa pessoa tem sobre relação sexual, relacionamento, ter alguém, invasão, poder, desejo. São muitas outras coisas pra gente olhar. Mas, como você pôde ver agora, em apenas 3 sessões, essa moça tinha a vida dela de volta. 3 sessões. Como que eu não posso falar com tanto amor de algo que fez isso na vida da pessoa? E tratamos ainda nessa terceira sessão, eu entrei com exercícios para tratar as questões dela com o abandono. Você vai olhar para mim assim, Pri, mas ela não pediu, mas eu vi no corpo dela que havia necessidade e tratei. Também quero trazer para você que muitas vezes nós vamos olhar para uma pessoa que está apresentando como ela esse olhar para baixo, segurar as mãos. Eu me recordo de um caso, por exemplo, ele tinha ali por volta dos seus 31 anos e ele chegou com uma queixa. Esse caso é um caso que foi muito importante para mim. E eu não que eu tenha casos mais importantes ou menos importantes. Acho que todos os casos são importantes, todos os clientes são importantes, de todo o meu coração. Porém, este caso, ele mexeu comigo de um jeito muito... Ele me marcou muito. Foi muito profundo para mim. E você vai entender agora. Porque esse cliente, ele chegou aqui, ele disse pra mim, Priscila, eu não quero mais viver. E eu já penso há muito tempo em como eu vou fazer para me matar. Então, ele me explicou que ele pensava de várias formas diferentes de se matar. O que é mais assustador, né? Ele falava de tudo isso rindo muito e, portanto, eu analiso, eu vejo que esse rir muito é rir de nervoso e esse rir de nervoso me liga a questões de abandono. Ele chegou aqui ele estava apresentando, ele tinha dor de cabeça, ele tinha dores nas costas, ele tinha dores, muita tensão no pescoço. Ele tomava 3 Rivotril por noite para dormir desde os 18 anos. E ele já tinha passado em outros médicos para entender o porquê da insônia, que mesmo tomando Rivotril ainda era muito difícil, mesmo tomando 3 por noite ainda era muito difícil. E de todas essas coisas que ele apresentou, né, a enxaqueca, muitos problemas, tenho muitas coisas para resolver, não posso descansar. Ter enxaqueca pode estar ligado à nossa criança interior, quando ela sofreu alguma coisa lá na infância e ela ficou congelada.
que era o caso dele. E essa dor no pescoço, muita rigidez, opinião muito dura, muito firme, como é que eu vou dizer? Não gostar de ouvir a opinião do outro. E ele tinha uma dificuldade, ele chegou me dizendo que nem o homem era bom. Ninguém era bom, nada estava bom pra ele, que as pessoas se apaixonavam por ele, que ficavam com ele, mas que ele não casava porque ninguém era bom o suficiente. Ele não se apaixonava, ele não ficava com ninguém. Então, olhando para todas essas queixas, eu preciso te dizer que o corpo dele estava tenso, estava rígido, estava duro, que ele tinha os ombros encolhidos assim para dentro, que ele segurava nas mãos e amassava essas mãos muito. E aqui já vai mais um ponto de análise para você anotar. Quando uma pessoa, quando você vai conversar com uma pessoa sobre algo que é desconfortável para ela e ela começa a apertar muito as mãos, isso é um gesto que dentro da análise corporal nos demonstra insegurança, desconforto, medo, né? Aflição, porque eu vou mexer em algo que me deixa mal. Este gesto de tocar nas mãos, este gesto de fazer carinho em si, de abraçar as mãos, de abraçar os braços, de tocar, sabe? De ser gentil assim com os braços. Quando nós estamos falando de algo confortável, com as mãos, de passar a mão em si mesmo, no corpo, diante de outra pessoa, é um gesto que a gente usa para dizer assim, ó, tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo certo. É uma maneira que a gente tem de dizer pro corpo, eu tô aqui do seu lado. Que a pessoa tá te perguntando, te deixa desconfortável, dessa forma que você vai agir. Então agora você abriu, dessa forma que as pessoas vão agir. Então aqui você aprendeu mais uma forma de analisar as pessoas. Ó, tá conversando com alguém, essa pessoa tá mexendo muito nas mãos, ela tá insegura, tá tentando dizer pra ela internamente que tá tudo bem, né? E lembra que eu te disse que ele sorria muito? Pois é. O que foi que eu vi no corpo, né? Ele tinha os ombros, no momento que ele chegou, eles estavam pra dentro porque ele estava envergonhado. Essa posição introspectiva, cabeça baixa, cabeça baixa, né, ombros pra dentro, de fechado. E como ele me apresentava fisicamente essas questões importantes com o abandono, porque ele sorria muito, mostrava todos os dentes, esse corpo dele era mais fofinho, esse olho era pequenininho, essa bochecha, né, era uma bochecha bem saliente quando sorria, fisicamente ainda, fora essa tensão toda que eu via no corpo dele, tinha este peso que eu trouxe pra você no primeiro caso. Só que, nesse caso, diferente do anterior, ele não tinha esse calombo aqui atrás, mas ele tinha o trapézio aqui bem alto, me dizendo que tem um peso que ele tá carregando há um tempo, né? E quando eu olho pros olhos e pro sorriso, nunca fala igual comigo. Como assim, Priscila? Ele sorria muito, mas os olhos não sorriam igual. Como se eu fosse fazer aqui pra você, sabe aquela foto que a gente vai tirar de família? E fica todo mundo um do lado do outro, e a pessoa fica agora e não foi, agora e não foi, e chega no final você tá com aquele sorriso assim de... E o seu olho já não tá mais sorrindo com a boca porque você tá só ali pra tirar foto. Era assim que o rosto dele tava falando comigo. Os olhos estavam completamente desconexos da boca, que ria demais. E que eu entendia o tamanho do nervosismo que estava ali. Inclusive, ele estava suando. Isso também me mostra muito nervosismo. Como ele não me mostrava fisicamente, além desse trapézio alto, questões com humilhação,
ele me mostrava só mais um ponto de humilhação. Aí você vai dizer pra mim o que, Pri? As sobrancelhas dele se juntavam aqui no meio. Muitos pelos no corpo e sobrancelha muito grossa que junta aqui no meio, tá ligada à humilhação. Pessoas que têm questões com humilhação vão ter muitos pelos no corpo. E ele tinha esta questão fisicamente, pra gente ver, ok? Ele estava buscando na terapia, naquele dia, uma validação pra morrer. Ele queria que eu dissesse assim, você não tem mais jeito? E já que você tá cansado mesmo, vai. E como é que tu, enquanto terapeuta, porque é uma responsabilidade muito grande uma pessoa chegar pra você e dizer pra você, eu não quero mais ficar vivo. E quero o seu aval pra morrer. Porque na verdade era isso que ele queria. E eu não te trouxe ainda o que foi que eu vi no rosto, né? Pois é. Adivinha? O olho direito e o lado direito do rosto desse tamanho. Diz pra ele, eu quero que você respire fundo. Fiz com ele esse comando geral de relaxamento que deixa o nervo vago, que faz o nervo vago fazer com que a amígdala cesse de mandar estímulos pro hipotálamo. E eu vou te explicar tudo isso com mais profundidade nas próximas aulas, mas faz com que o nosso sistema de luta e fuga zere, com que ele baixe. Então, quando ele ficou estabilizado, quando ele ficou bem, eu pedi para ele abrir os olhos novamente, que a gente faz esse comando geral de relaxamento com os olhos fechados. E aí eu olhei para ele e disse: alguma vez você já conseguiu conversar com alguém sobre os abusos que aconteceram no seu passado? Porque eu acredito que isso tá afogando você. Ele parou na hora, travou na hora. O olho encheu de lágrima, fez aquela lágrima bem gorda que a pessoa tá há muito tempo precisando pôr pra fora, que o olho não pisca e a lágrima não para de cair. E ele caiu num pranto desesperador e ele levou 40 minutos chorando. 40 minutos de choro contínuo, compulsivo, sim. E eu disse, no teu tempo, tá tudo bem. Você tá totalmente seguro. E no teu tempo. E fiquei ali, entregando presença e dando espaço pro vazio, para que ele pudesse falar daquilo que estava ferindo ele há tantos anos. 40 minutos depois, ele me fala soluçando, e ele levou 20 e poucos minutos ainda para conseguir contando aos pedaços, soluçando, que contava um pouco, chorava um pouco, e ele chorava gritando. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele foi para um retiro, e nesse retiro ele foi estuprado por um outro menino de 15 anos. O menino levou para ver uma árvore e a criança dele ficou congelada no ato lá, com 6 anos. Então ele não podia ficar com ninguém, porque ele não merecia. Porque o garoto, quando terminou lá, disse pra ele que ele não poderia contar pra ninguém, porque ninguém iria acreditar nele em primeiro lugar. Porque era um retiro da igreja
E isso não é sobre você julgar as pessoas da igreja, porque isso não é sobre a igreja ou sobre o retiro, mas sobre pessoas feridas, né? Pessoas feridas ferem outras pessoas. E ele não contou para ninguém o que aconteceu. E isso nunca mais deixou ele dormir. Ele não trouxe para mim a queixa de que se ele era realmente ou não gay, mas eu creio que ele tinha esta dúvida internamente. Porque ele não tinha direito de ficar com ninguém que o amasse, porque ele se sentia culpado do que havia acontecido. Porque ele acreditava que alguém tão sujo, e ele falou muitas vezes na sessão de terapia, o quanto ele se sentia sujo, imundo, indigno. Durante 31 anos, essa pessoa quis morrer, porque alguém fez mal pra ela. E ela não conseguia falar pra ninguém, porque disseram pra ela que ninguém ia acreditar nela. E aí a análise corporal me proporciona poder olhar pra essa pessoa e dizer: pode se libertar. Isso não precisa mais matar você. Porque eu já atendi muitos casos de pessoas com tendência suicida. Mas nenhuma vez eu vi no consultório que essas pessoas realmente queriam morrer. Todas elas queriam muito matar aquilo que estava destruindo elas internamente, não a própria vida. E quando naquela sessão, naquela primeira sessão, ele pôde repetir, ele pôde olhar e ele pôde dizer, falar a primeira vez: eu era só uma criança. E eu não tive culpa, porque eu era só uma criança. E resgatamos a criança interior dele e tratamos ela. E ele me ligou no dia seguinte para dizer para mim que desde os 18 anos foi a primeira noite que ele dormiu sem o Rivotril e que ele chegou em casa, deitou e dormiu depois de uma sessão de 2 horas. Porque a análise corporal fez isso na vida dele. Entregou para ele uma noite de sono, sem remédio, e que deixou ele em pé e bem. Na segunda sessão ele já veio para me dizer que ele já tinha conversado com o psiquiatra e queria tirar o Rivotril, queria entrar pro desmame. E na terceira sessão ele veio dizer para mim: Pri, eu decidi que eu vou casar. Porque a pessoa que estava do lado dele estava lutando há muito tempo para provar para ele o quanto amava. E ele não aceitava, ele não entendia, porque ele não podia aceitar. Porque ele acreditava que ele estava sujo. A análise corporal devolveu a vida dessa pessoa. Como é que eu não vou ser apaixonada por isso? Se isso salvou alguém que queria morrer, mudou a vida dessa pessoa, deu análise corporal pra mim, ela é uma segunda chance. Uma segunda chance de ser feliz, de poder viver. Ainda, se nós fôssemos olhar para tudo que a análise corporal é capaz de fazer, e mesmo trazendo situações como essa de abuso, eu ainda me recordo de um outro caso, que era um homem de 38 anos, que é para você ver como a gente é capaz
de ter percepções diferentes e trazer coisas diferentes dentro do mesmo assunto. A gente tá falando, trazendo só abuso. Hoje, né? Teve um homem de 38 anos que ele chegou aqui e a questão era que ele tinha questões com pornografia. Eu já quero te dizer aqui também que questões com pornografia, elas vão acontecer quando nós temos pessoas que têm dores de rejeição e humilhação podem ter questões com pornografia. E a gente vai precisar que essas pessoas também tenham questões com abandono, porque é no abandono que estão todos os vícios. É o abandono que proporciona todos os vícios que a pessoa vai ter na vida, comida, bebida, droga, cigarro, tudo, todos os vícios vêm das dores de abandono. Quando a gente consegue entender isso, a pessoa tem problemas com pornografia. Ela tem problemas com pornografia porque ela tem questões com rejeição, abandono ou rejeição abandono e humilhação. Resolvendo essas questões, resolve a pornografia? Sim, sim. Esse homem, ele chegou aqui e ele tinha uma outra coisa do caso anterior que eu não comentei contigo. Os dois tinham as unhas ruídas, né? E ele queria sair da pornografia porque ele era cristão, casado, tava machucando ele muito. Ele não mentia pra mulher dele, mas tava machucando ele muito. E por que machucava ele tanto? Porque quando ele olhava pra pornografia, ele sempre queria ver de uma forma que ele fosse um homem vestido de mulher na pornografia. Existia uma guerra interna dentro dele, da qual ele não trouxe pra mim, se ele realmente era um homem ou não. E ele chegou aqui dizendo que o problema era a pornografia, mas o que estava por trás do que ele me trouxe era isso. O conflito, o grande conflito interno que ele tinha era esse. Ele me apresentava um olhar para baixo, de culpa e de vergonha, ao longo da primeira sessão. Ele me dizia que todas as vezes que ele escapava para pornografia, depois era muito sofrimento, era uma tortura muito grande. Ele se culpava mais e se punia muito por isso. E isso é típico de pessoas que têm questão com humilhação. Se punir, se culpar, ficar brigando consigo mesmo, se criticando, falando coisas ruins pra si mesmo. Ah, que eu sou burra mesmo, ah, que eu sou tansa mesmo, ah, porque olha aí, tem que acontecer mesmo, vai burra mesmo, vai tansa mesmo. Entendeu? Mais um ponto de leitura corporal aqui da análise para você entender. Quando eu sou crítico demais e fico me menosprezando, me diminuindo, são as minhas questões com humilhação que estão fazendo eu fazer isso. Ele me trazendo essas unhas ruídas. O que é a unha ruída? Quer dizer, eu arranco, eu tiro as minhas garras. As nossas unhas que representam as nossas garras. Ele estava sem garra naquele momento para lutar contra aquilo que estava machucando ele, que para ele era pornografia. E aí ele veio: Pri, como você é analista, terapeuta, analista corporal, você consegue me dizer, você consegue ver em mim o que seria o motivo pelo qual eu tô escapando para isso? Aí eu trouxe pra ele assim: olha, o teu rosto tá me mostrando, porque o rosto dele do lado direito tava me mostrando inchaço e o olho direito pequeno. E aí vamos lá, né? Será que você já pôde conversar com alguém sobre o que aconteceu de abusos na sua infância? E você acha que ele chorou? Não. Você acha que ele travou? Também não. Por incrível que pareça, ele olhou bem pra minha cara, mesmo estando com o rosto mais inchado, com o olho mais pequeno, e disse: tem abuso nenhum, Priscila. Não tem nada. Aí eu falei pra ele: não tem nada. Não sei se fosse ele, não, só tem umas brincadeiras infantis. Então, por gentileza, explica melhor essas brincadeiras infantis. E as brincadeiras infantis, a gente foi entender na terapia que era sempre com meninos muito mais velhos do que ele.
E esses meninos o chamavam de a menininha. Ele era a menininha da brincadeira. E ele sempre saía sangrando. Respira. Eu sei que é muito pesado. E ali, quando ele pôde reconhecer, ele não via como abuso, ele não reconhecia como abuso, e o inconsciente dele, para proteger ele, dissociou, separou a dor para que ele não sentisse. A criança ficou lá presa, congelada. E a pornografia, neste caso, e aqui você vai aprender mais uma coisa incrível, é que pessoas que sofrem abuso podem ter como sintoma a obesidade, como a gente viu hoje, podem ter a culpa, a vergonha, como a gente viu hoje, e podem ter a pornografia. Isso são resquícios, isso são digamos assim, as raízes não, os galhos do abuso, entende? Que vão fazer com que a pessoa vá ter problemas na vida da adulta. Priscila, que tipos de problemas uma pessoa na vida adulta pode ter por abuso? Nossa, daí nós vamos precisar de uma aula só pra isso, né? Comportamentos. Mas eu preciso te dizer, e roer unhas também é tipo de pessoas que foram abusadas. Elas têm que arrancar as próprias garras, porque elas não podem se defender. Porque ter garras é poder se defender. Eu fui uma pessoa que tive a unha roída durante muitos anos, porque eu não podia me defender. Porque eu era só uma criança e foram adultos que atacaram. Entende? E esse homem, quando ele enxergou, quando ele conseguiu entender que foram abusos e a gente pôde resgatar essa criança, e ele me trouxe que ele não tinha mais desejo de ver pornografia, porque agora ele tinha entendido que a pornografia era um sintoma do que tinha acontecido e que ele não tinha desejo por outros homens. E que ele não queria estar vestido de mulher. E que isso devolveu para ele a alegria do casamento desse homem. E, inclusive, depois de entender isso, ele estava com um monte de problemas financeiros, ele deslanchou financeiramente. Porque a gente foi lá e aplicou nele essa ferramenta incrível que tira a pessoa da dor. E porque o sintoma que ele estava apresentando, que é a pornografia, tinha uma base, que é a dor da humilhação. Entende? Aí Pri estava mostrando no corpo dele essa dor de humilhação, porque eu não te trouxe o corpo dele, né? Ele tinha um corpo mais quadrado. Ele tinha um rosto mais quadrado, que me mostrava a humilhação. Ele tinha essa sobrancelha mais grossa, mas os ombros dele fechados me traziam essa coisa da culpa, essa coisa do peso, esse semblante baixo. Porque fisicamente ele me mostrava um corpo, barriga de tanquinho, um corpo mais atlético. Esse homem, ele era professor de esportes. Então, ele não era uma pessoa que me mostrava fisicamente estas humilhações, mas os ombros traziam o peso e o rosto entregou tudo. Então, porque tinham 2 pontos muito importantes que fizeram a diferença toda para este homem, esse homem renasceu, esse homem reviveu, esse homem mudou a vida e esse homem saiu
daquilo que já estava torturando ele há anos nesse casamento. E ele tinha ido, inclusive, com um especialista que trabalhava reprogramação mental e outras coisas e tudo mais. E como eu repito, existem técnicas que são fantásticas. Eu não tô aqui para falar de outras técnicas, mas o diferencial da leitura corporal, da análise corporal, do que ela fez na vida dessas pessoas, você tem que convir comigo que é indiscutível. Que simplesmente é fantástico. Que essas pessoas, elas tiveram a vida de volta e elas viveram mais livres, elas viveram melhores, porque a análise corporal, ela é isso. Ela salva vidas, ela dá uma segunda chance para a pessoa e ela faz essas pessoas viverem de uma maneira mais leve e mais felizes. O que você aprendeu hoje aqui dentro já deixou tua vida totalmente diferente. Já fez você sair daqui hoje entendendo que qualquer pessoa pode ser um analista corporal, porque você aprendeu hoje que como você vai ver que as pessoas estão sentadas. Você aprendeu hoje como você vai ver abandono. Você aprendeu a ver hoje pontos de humilhação. Você também aprendeu a ver hoje motivos pelos quais as pessoas podem se tornar obesas. Hoje você sai daqui diferente de quando você entrou. Hoje você sai daqui mais consciente, entendendo que a análise corporal ela é algo simples, que ela pode ser aplicada de maneira simples, de maneira clara, e que sim, ela muda vidas e que ela pode ser a diferença total para aquilo que para aquilo que o outro precisa para sair da dor. Que ela pode realmente transformar as nossas vidas. E eu preciso te dizer que na próxima aula você vai aprender a ver no seu corpo e no corpo de outras pessoas como é que as doenças ficam ligadas à emoção. Qual doença nasce da emoção e por quê? Também vai descobrir como é que uma mulher que chegou aqui para mim com câncer de mama nos 2 seios, problemas para menstruar, muita dor no centro da coluna, tinha o corpo, qual era a grande queixa dela e o que foi que aconteceu nesse atendimento na nossa próxima aula. Também preciso dizer para você vir preparada, porque essa próxima aula vai fazer assim um boom na sua cabeça sobre o que é a doença e o emocional. Então, meu amor, eu espero que essa aula tenha feito assim um bem enorme para você, que ela tenha feito toda a diferença na sua vida hoje. Eu tenho certeza que você entrou uma pessoa e está saindo outra daqui, e até o final desse mini curso, a sua transformação e tudo que você vai aprender a ler e a ver vai mudar toda a tua percepção e também tudo que você vê na sua volta. Imagina que você já está saindo daqui hoje, vendo uma série de coisas. Imagina o que vai ser essa próxima aula, né? Eu espero que você tenha uma noite incrível. Eu espero que você durma bem, que você descanse, que esse conteúdo é incrível, maravilhoso, ele tenha deixado você tão encantado, tão encantada quanto eu sou por ele. Te vejo na próxima aula. Um beijo enorme